pessoas, sim, vídeo de sábado, porque a gente tá com muito conteúdo nessa semana, né, Brasil? Tá uma coisa impressionante. Antes de mais nada, like no vídeo, se inscreva no canal, eu te espero. E essas perguntas são dos membros Hall da Fama, membros Curte Plus, que mandam suas perguntas e eu respondo aqui basicamente quase a toda semana, né? Então, para você mandar sua pergunta também, participar e fazer o canal junto com a gente, clica aqui embaixo em Join, na descrição também tem o link para você se tornar membro e assinar, como eu já falei algumas vezes brincando, é o preço de uma lata de refrigerante por mês, muito baratinho. Vamos lá então, Químico Jim manda aqui. Curte, visto que o Saints vai jogar em Jacksonville, tá tendo isso por causa do furacão, né, no sul dos Estados Unidos, algum Super Bowl mudou de lugar durante a temporada? Já aconteceu sim, por conta de uma questão do Martin Luther King Day no Arizona, né, eu não vou entrar muito no mérito porque acho que caberia um vídeo para isso, na off-season eu falo, teve uma questão política lá, polêmica, e a NFL tirou o Super Bowl da temporada de 93, Super Bowl 27 do Arizona, na época no Sun Devil Stadium, não tinha ainda o State Farm Stadium, e colocou em Pasadena, no Rose Bowl, né? O Super Bowl 30 acabaria sendo no Arizona, mas isso já aconteceu, né? Da NFL determinar um Super Bowl, uma localidade, e aí mudar. Mas foi uma questão política, não foi uma questão climática, como aconteceu lá no sul dos Estados Unidos. Acho difícil que um furacão mude o Super Bowl de lugar, porque em fevereiro é inverno nos Estados Unidos, no hemisfério norte, então o risco de furacão não acontece como agosto e setembro, né? Final do verão lá nos Estados Unidos. Fora isso, eu não sei se teria algum motivo para mudar o Super Bowl, a menos que acontecesse, sei lá, vamos supor, o Super Bowl é em Nova York e acontece um atentado, como infelizmente aconteceu há 20 anos em setembro, né? A NFL inclusive suspendeu por uma semana as atividades. Aí é óbvio que pensariam na hipótese de mudar o Super Bowl de sede e tal, mas fora condições bem atípicas, isso não acontece. Felipe Belissari, curte uma curiosidade. Tem gente que é raiz, que fica questionando a evolução do jogo, a periculosidade ao decorrer das décadas. Isso influencia a avaliar, por exemplo, o melhor jogador de todos os tempos, ou qualquer observação ou dúvida, pois o jogo mudou ao decorrer do tempo. Parabéns pelo canal. Felipe, eu vou responder isso com uma outra coisa que evolui bastante. Controle de videogame. Parece esquisito, né? Mas se você pegar, por exemplo, o primeiro controle de PlayStation, do PlayStation 1, aquele raiz cinza, não tinha os analógicos, né? Na época era um controle ok, hoje é um controle que é ruim, não dá pra jogar só com o D-pad, né? com a cruzinha. E aí você pega o controle do PlayStation 5, ele é muito mais anatômico do que o controle do PlayStation 2 ou do PlayStation 3, que são basicamente o mesmo, né? Então eu tento pensar na NFL da mesma forma. E não necessariamente isso quer dizer que as coisas antigas sejam ruins. Eu vou dar um exemplo. O controle do Mega Drive, nos Estados Unidos, do Genesis, com 6 botões, ele até hoje é um dos melhores controles possíveis para jogo de luta. O Jim Brown, running back dos Browns na década de 60, ainda é um dos melhores running backs da história, independente da época, né? Então eu acho que a gente consegue ponderar pensando no máximo, no potencial máximo e na qualidade do jogador, independente de quando ele jogou. O Dan Marino, para mim, ainda é um dos melhores quarterbacks, um dos melhores passadores da história da liga. Seria hoje, assim como era nos anos 80 e nos anos 90. Então, eu acho que é por aí, tá? Então, por conta disso, eu falo que o Brady é o maior quarterback da história, porque o quarterback tem que ser o líder do time. É o general das tropas. E ninguém faz isso como o Tom Brady. Seguindo. Felipe Rodrigues, salve Curte, desculpa votar por Abril, mas se você fosse o general manager dos Jets, teria pego o Zach Wilson na segunda escolha? Eu teria pelo casamento com o sistema do Mike LaFleur, tá? Com bastante bootleg, saindo do pocket. Eu acho que fazia todo sentido o Zach Wilson em Nova York, é um encaixe que corresponde ao sistema tático do time. Então eu teria pego sim, tá? Rony Oliveira, casado Curte, ainda não tô casado, ainda. Com que... Minha namorada vai ver esse vídeo, tomar um susto, um beijo pra ela, não vai assistir, mas tudo bem. Com o que vimos de Mac Jones na pré-temporada e com esse bom time dos Patriots, sem falar em Tio Bill fazendo essa engrenagem rodar, podemos ver os Patriots indo longe nos playoffs? Eu vejo eles cometendo crime e surpreendendo nessa temporada. Abraço. Cara, cometer crime nos playoffs acho que não é pra tanto, tá? Eu vejo o New England sim chegando após a temporada, mas por mais que eu goste do Mac Jones, vocês sabem que eu defendi o Mac Jones no mês de agosto inteiro para ser titular dos Patriots. Acho que indo longe nos playoffs com quarterback calouro é mais difícil, né? A gente nunca teve um quarterback calouro vencendo o Super Bowl, por exemplo. Mas eu vejo o New England chegando na pós-temporada, brigando pro wild card sim, tá? Indo longe nos playoffs, acho que é muito, muito cedo para falar qualquer coisa. Tem que ver como vem essa defesa, como fica a defesa na primeira metade da temporada, sem o Stephon Gilmore, que tá fora até a semana 6. Então aí eu acho muito cedo. Rodrigo Bernardo, já existiram calouros recém-draftados cortados? Não faz sentido, mas ficou curiosidade. Cara, todo ano tem calor de quarta, quinta, sexta e sétima rodada cortado, tá? Isso é frequente. Agora, a primeira rodada é muito rara. A última vez que aconteceu foi em 99, com Demetrius Underwood.
defensive end, e por Minnesota, tá? Então, primeira rodada é muito, muito difícil. Ele só foi cortado porque ele acabou tendo diagnosticado alguns problemas mentais, tal, pelo que eu li. E é muito, muito difícil. Primeira rodada. Segunda pode até ser, mas primeira rodada é quase impossível. Quarta, quinta, sexta, sétima, todo ano tem. Seguindo aqui, Matheus Miguel de Moraes. Adulto curte porque você vê os Rams como campeões da NFC West. Se os 49ers têm um calendário mais fácil, não perdem para os Rams desde 2018 e possuem um elenco tão bom quanto o dos Rams, olha, eu acho que é pau a pau, mas vale lembrar que esse Rams que não ganha de São Francisco desde 2018 é um Rams com Jared Goff. Eu acho que isso importa bastante. Então, com o Matt Stafford, eu vejo os Rams um time mais forte como um todo. Mas dá para pensar em São Francisco vencendo sim, tanto que eu apostei com o Davis, né? Porque eu, como membro fundador do IKS, que é o Instituto Kyle Shanahan, eu consigo apostar em São Francisco, tá? Mas no geral eu vejo mais quarterback no Los Angeles, isso pode ser o fiel da balança. Mas é possível você apostar e você se empolgar com São Francisco sim, tá? Sandro Balboa, salve curte. Para quem você daria o prêmio, né? Para quem você acha que foi o quarterback mais talentoso? Montana ou Marino e por quê? Falando da Marino, né? Já falei mais cedo sobre ele. É meio que comparar Cristiano Ronaldo e Messi, os dois. O Messi é mais talentoso. O Cristiano Ronaldo tem tudo em volta dele, da competitividade, da preparação física e todo o resto. Eu prefiro, como quarterback e como jogador de futebol, nesse caso, eu prefiro o Montana e prefiro o Cristiano Ronaldo. Mas talentoso, eu tenho que ir com o Messi e tenho que ir com o Damarino. O Damarino é um dos passadores mais talentosos que a gente viu na NFL. O release dele, a soltura de bola é uma coisa fora de série. O Damarino com tranquilidade conseguiria jogar hoje em dia e ter 50 touchdowns. Pega o Damarino de 84, coloca ele na NFL de 2021, seria isso. Pedro Henrique, curte não é uma pergunta, só uma impressão que tenho e que acho que estou isolado. Eu não confio na secundária dos Ravens. Inclusive a pergunta do Sandro vai ser a capa do vídeo, do Montana e Maria. Eu não confio na secundária dos Ravens. Feeling de que não suportaram um ataque de elite. O Pedro fez essa pergunta e ele zicou. Então você torcedor dos Ravens, inclusive acho que o próprio Pedro, ele zicou e o Marcus Peters machucou, tá? Mas eu acho que a pergunta dele fazia referência à secundária no fundo do campo, né? Os safeties. Cara, eu acho que é possível dizer que não dá para confiar, né? Um time que perdeu o Matt Judon, por exemplo, no front, agora perde o Marcus Peters, os safeties não são de elite. Então eu quero ver como vai ser o trabalho do John Harbaugh aqui como head coach desse time, porque são muitas perdas, né? Hoje tá assim, no fio da navalha para Baltimore não ir para a pós-temporada, não por demérito dos Ravens, mas porque a AFC tá muito forte. Então eu acho que dá para dizer isso, que não dá para confiar tanto nessa secundária mais. Perdeu muito talento, a defesa de um ano para o outro, e agora essa ausência do Peters é preocupante sim. Surf do Chico, mestre Chico, ó, mestre curte. Eu não sou mestre ainda, o Conselho Jedi ainda não me considera um mestre. Quem sabe um dia. Além do limite de número de total de jogadores no elenco, que são 53, aliás, existem outras limitações, regras para a montagem dos rosters, dos elencos, por exemplo, X jogadores de defesas, Y por posição. Francisco, até onde eu me lembro, não. Eu nunca vi, pelo menos. Tanto que, por exemplo, o Houston Texans tem 5 running backs, tem time que carrega 3 para a temporada. Tem time que leva 3 quarterbacks para a temporada, tem time que leva 2. Tem time que leva um guard só, do lado esquerdo, um left guard só, Houston, inclusive. Eu posso estar errado, tá? Mas por tudo que eu sei, por tudo que eu vi, não tem limite mínimo e máximo de posição. Por exemplo, os Patriots já chegaram a ficar completamente sem cornerback e colocaram o Troy Brown para jogar de cornerback. Ele era wide receiver. Então, isso na década de 2000. Então, até onde eu me lembro, não tem limite. Mas se alguém achar isso e colocar aí, eu vou ficar muito feliz, porque eu não sei tudo. Tô longe, muito longe de saber tudo. Cara, eu acordo todos os dias aprendendo uma coisa nova sobre o futebol americano. E se alguém souber que tem tal, até onde eu lembro do regulamento da NFL, não tem, tá? Mas enfim, é isso. Paulo Luna, o excessivo número de jardas do deck na primeira semana não é algo preocupante? Como esse time vai queimar cronômetro em situações hipotéticas de vantagem? Paulo, vale lembrar que os Buccaneers fecharam o front ali e tiraram qualquer possibilidade de jogo terrestre para Dallas, e aí restou passar a bola, ainda mais com as baixas que foram tendo na secundária dos Buccaneers ao longo da semana e também durante a partida, né? O Murphy Bunting, por exemplo. Então eu acho que foi uma questão pontual. Eu sei que existe o trauma do ano passado, que o deck estava com 350 jardas por jogo, tendo que correr atrás do resultado no segundo tempo e tal, mas neste caso vale lembrar, a defesa de Tampa Bay foi a segunda melhor da NFL, a melhor da NFL contra a corrida nos últimos 2 anos. Então uma questão pontual, a meu ver pelo menos. E quase ganhou o jogo assim. Então, a gente tem que analisar um pouco, tipo,
Ah, é horrível, o quarterback só passar a bola, tal. Mas ganhou o jogo? Não, mas quase ganhou. Se fosse o Greg Zuerlein acertando field goals, teria ganho. Então, eu acho que vai de cada caso, né? E o Kellen Moore gosta de passar mais do que correr. No passado, o Buffalo, inclusive, foi um time que passou muito mais do que correu. E foi até a final de conferência. Então, acho que cada caso é um caso, sinceramente. Mas isso de queimar cronômetro é importante a gente ficar de olho, tá? Para playoffs. Guilherme Carneiro, curte, um abraço, acompanha na NFL há um tempo, mas sempre tive essa dúvida. Com pouco tempo no cronômetro, quando o ataque consegue um avanço longo, ele é obrigado a esperar a defesa se posicionar? Ou é só não cometer illegal formation e ser a falta da defesa por estar aliada? Exatamente isso. Acaba dando tempo, porque a linha ofensiva tem que estar em posição, né? Porque não existe o false start defensivo. O jogador da defesa pode começar a fazer polichinelo lá, pode fazer burpee, pode fazer um crossfit no meio do campo que nada vai acontecer. Quem está na linha de scrimmage no ataque tem que ficar paradinho, tudo bonitinho. Né? Então, por conta disso, claro que tem invasão de zona neutra na defesa, né? Se o cara for para cima da zona neutra. Mas se o linebacker começar a fazer burpee no meio do campo, o azar é dele, ele pode fazer o que ele quiser. A defesa na linha de o ataque na linha de scrimmage tem que estar posicionado. Então, até todo mundo posicionar, geralmente costuma dar tempo da defesa alinhar, tá? Mas muitas vezes eu já vi acontecer da defesa não dá tempo e não alinhar e ser falta. Ou ser offside e é uma free play, tá? Então, não é obrigado não. João Gabriel, existe algum impacto significativo a nível de elenco com a adição de mais uma semana no calendário da temporada? João Gabriel, ainda não sabemos. Vamos saber daqui uns 2, 3 anos. O que eu suponho que vai acontecer é os times favorecendo o comitê de running backs. Essa semana a mais pode ser mais um golpe na posição de running back em termos de valor, porque é uma semana a mais para o cara tomar pancada e um jogador só carregando o piano pode ter um peso em relação a isso. Vou dar um exemplo. O Dalvin Cook nunca jogou 16 jogos. Será que ele consegue jogar 17? Né? Um running back muito talentoso, mas tem esse problema de lesões. Então pode ser que os times comecem a favorecer o comitê de running backs em favor de uma andorinha só tentando fazer verão, porque tem mais um jogo e mais um risco nessa questão. A gente vai ver ao longo aí da temporada. Talvez possa ter também uma prioridade maior em rotação de jogador de front, linha defensiva e linebackers, mas isso é muito cedo ainda para afirmar. A gente não teve a temporada ainda, tá? Vamos ver. O que mais? Luiz Felipe Akis, Russell, famoso culpado em Gogol, vai ter a mesma temporada que 19 e 20, começar voando e depois regredir? Eu acho que não, Luiz, porque deve ter um maior foco em jogo terrestre em Seattle neste ano. Então, teoricamente, um maior equilíbrio. Acho que essa é a expectativa do Pete Carroll. Então, a mesma coisa não vejo acontecendo, tá? A ver. Rafael Melo, por que os atletas temem tanto a imprensa de Nova York? Porque tem muito tabloide, né? É a cidade dos Estados Unidos com mais tabloides que tem, que é o que... Lembra do Rock Cittadini, que era diretor do Corinthians? Era essa imprensa marrom. É tipo isso, né? Jornais que são um pouco mais sensacionalistas tal, e acabam gerando histórias e mais polêmicas, onde às vezes não tem. Eu vou dar um exemplo. O Tiki Barber, depois que aposentou na temporada de 2007, criticou bastante o Eli Manning. E isso virou uma grande confusão em Nova York. No final das contas, os Giants venceram o Super Bowl, inclusive, né? Mas se fosse em outro lugar, talvez não teria dado tanto burburinho, tá? Então tem isso. E para terminar, o Guilherme Gouveia manda o time de fantasy dele aqui. Quarterback Aaron Rodgers, running back Ronald Jones, Saquon Barkley, tight end George Kittle, Austin Hooper, wide receiver Randall Cobb, Michael Thomas, que está na pop list, Laviska Shenault e Tyler Lockett, kicker Mason Crosby, defesa Bucks e Packers. O que você acha? Ficou bom? Olha, eu não teria draftado 2 defesas, inclusive quando eu falo de fantasy eu menciono muito isso. Pega uma defesa a cada semana, tá? Não gasta escolha de draft com defesa, porque tem semana, por exemplo, que você vai enfrentar o pior time da NFL. A defesa que enfrentar Houston tem uma vantagem grande, por exemplo. E eu acho que você pegou o quarterback muito cedo, suponho, porque seu corpo de wide receivers está bem fraco. Né? O Michael Thomas machucado, um Randall Cobb num ataque que ele não é nem a primeira e possivelmente nem a segunda opção. E o Laviska Shenault num time que é muito fraco, embora eu goste do Trevor Lawrence. Vamos combinar que Jacksonville não é um time forte. E o Tyler Lockett também, que divide targets com o DK Metcalf. Então, eu sinceramente não gosto do seu time. Desculpa, Guilherme, mas é a minha opinião honesta. Eu teria feito bem diferente aqui. Aliás, deem uma olhada no Instagram do Rainn Wilson, que é o Dwight do The Office. Meu irmão, o Dwight montou um time de fantasy que, olha, eu não vou conseguir ver aqui porque eu tô no tablet. Eu teria que estar logado no Instagram. Rapaz, dê uma olhada depois. Ih, voando pelo do Tom pra tudo quanto é lá. Dê uma olhada depois no time de fantasy que o Rainn Wilson montou. Espetáculo.
Gente, é isso. Desculpa, Guilherme, mas eu tenho que ser honesto com você, né? Eu não posso passar pano para essa situação, né? E ainda mais a risco de lesões no seu time, né? Muitos jogadores com risco de lesões. Mas não dá para outra coisa, não dá para saber quantos times tem na sua liga, né? Isso é muito importante para a gente ver se um time é forte ou não. Bom, é isso. Fizemos todos os que podíamos. Para você mandar perguntas, é muito fácil. Basta ser membro. Falei que não, Silvio Santos. É muito fácil. Cara, eu tô com os trejeitos do Silvio, eu acho. Eu tô vendo um monte de programa antigo dele, eu tô ficando com alguns trejeitos. É muito fácil, é só você ser membro da Fama. Para clicar, para ser membro, clica aqui embaixo em Join, ou no botão do lado de se inscrever no canal, ou no link na descrição. Eu coloco também nos comentários os últimos vídeos que a gente fez, exclusivo de membros, né? Além desse benefício do Hall da Fama de mandar perguntas, os membros MVPs têm vídeos exclusivos. Por exemplo, uma volta lá em Monza, né? Que é a volta no simulador que eu falo bastante ao longo da semana. Ei, Hamilton, hein? Rapaz, se o Max ganhar amanhã vai ficar complicado pro Hamilton. E o que mais temos? Ah, sim, se Chiefs e Buccaneers podem sofrer uma ressaca depois do Super Bowl, tem vídeo sobre isso. E também um vídeo se os times na NFL correm o risco de falir, ou se eles operam no vermelho, como que funcionam as finanças nesse aspecto. Todos esses vídeos com link aqui embaixo nos comentários e eu te espero. Para mais conteúdo também, se inscreva no canal, né? Porque aí você, se ativar o sininho, sempre te avisa o YouTube quando tem vídeo novo. Um beijo carinhoso, obrigado a todos vocês que estão comigo, obrigado a todos os membros e obrigado a todos os inscritos, mesmo que não sejam membros. A gente está junto aqui numa comunidade muito legal, daqui a pouco batendo 70 mil inscritos. Obrigado de coração, tá bom? Beijo e até a próxima.